Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje aqui na página Espíritas no Ar. Começando mais um mês juntinho, segunda-feira, 2 de agosto. Se você é novo aqui na página, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Acabou de mostrar aqui que estamos online. Essa live vai ficar gravada e você vai poder acessar ela a qualquer minuto depois, se você quiser. Rever os conteúdos que a gente está produzindo aqui, eu e meu pai, todas as segundas e quintas-feiras. Não se esqueça de colocar a sua água para fluidificar, para que assim, ao final do estudo da noite de hoje, a gente consiga absorver essas propriedades calmantes, propriedades renovadoras para o nosso espírito, para o nosso ânimo, enfim. O tema de hoje pode ser um tema um pouco polêmico, mas eu acho que é um tema super necessário, é um tema super atual, é um tema que a gente vê sendo discutido nas esferas políticas o tempo todo. E a gente precisa se posicionar. Nós espíritas, nós temos material para isso, nós temos uma cartilha da FEB, que eu achei aqui online. Depois, se alguém quiser entender um pouco sobre como funciona esse livreto deles, respeitando a vida e dizendo não à violência. Então, hoje a gente vai dividir o estudo da noite baseado em duas etapas. A primeira vai ser um estudo de como anda a atual situação da violência, o mapa da violência no Brasil e por que esses partidos políticos querem facilitar o acesso aos cidadãos ao porte de arma e o que o Espiritismo acha sobre isso, de acordo com as obras básicas que nós temos, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Passagens de Emmanuel. Boa noite, Kedirinha, seja muito bem-vinda. Minha mãe tá aqui online e, por favor, gente, deixem os comentários de vocês, se vocês acharem necessários. A caixa tá sempre aberta, isso aqui é uma troca, isso aqui é um diálogo. Todos nós, tenho certeza que temos contribuições para deixar, para que a gente possa entender e construir esse conceito da não violência. Bom, então o tema de hoje é Espírita que ama não arma. Foi um texto que eu vi, ai, gente, me fugiu a palavra agora. É um texto que eu li na Carta Capital, um ensaio que eu li na Carta Capital, um jornal, falando sobre os motivos de nós, espíritas, sermos contra o porte de armas. E vamos falar por que agora. Antes de tudo, queria deixar uma frase para que a gente vá refletindo nela até o final do estudo da noite de hoje. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tá em São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Então, vamos refletindo no que vocês acham que significa essa frase de São Mateus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bom, esse é um tema polêmico, que muitas pessoas podem não concordar com a minha opinião. Todos os dados apresentados aqui vão ser de pesquisas, mais trechos da doutrina espírita, como eu falei. E o que significa se posicionar politicamente? O que significa isso? A política, ela faz parte da nossa identidade como persona. E nós fazemos declarações políticas o tempo todo. O que isso quer dizer? O fato de eu torcer para um time específico e sair com uma blusa do meu time tá mostrando que eu sou apoiadora do time Flamengo e não apoiadora do time Vasco. Isso já tá implícito nos sinais, né? Eu olhar para o escudo do Flamengo, sei que aquela pessoa é uma torcedora. Se ele tá usando um escudo de um outro time, sei que ele não vai torcer pro outro e vice-versa. E isso a gente faz o tempo todo, com as músicas que a gente ouve, com os documentários que a gente assiste, né? Com certos estilos de vida, por exemplo, veganismo. Isso é uma pauta política muito grande. Então não adianta dizer que a política ela tá exclusivamente ligada a certos partidos ou a certos tipos de pensamento econômico ou social, porque não é. Nós fazemos, a nossa identidade é uma declaração política muito grande. O fato de eu, por exemplo, gostar de maquiagem, só dando um exemplo,
abre um caminho muito grande para construir uma conversa sobre isso. Por quê? Porque a minha imagem tem que estar bem apresentada, porque a mulher ela tem sempre que estar arrumada para aparecer na internet, quais tipos de maquiagem eu consumo, a indústria do consumo, enfim, gente, cada escolha que a gente faz, cada situação que a gente consome, cada posicionamento que a gente toma, isso são posicionamentos políticos. Então, as marcas que nós vestimos fazendo uma delimitação social, por exemplo, eu sei que se eu usar a marca de luxo X, mostra que eu tenho um poder aquisitivo, então eu tô num patamar diferente de outras pessoas. As viagens que eu faço, a profissão que eu tenho, principalmente ligadas aos movimentos sociais, até para qual time nós torcemos. Então, nós estamos fazendo declarações políticas o tempo todo, porque isso faz parte da nossa identidade. E o que é a política? A política é a arte da negociação para compatibilizar interesses. É a arte do convencimento. Então, todos nós não somos um pouco políticos? Eu não tô sendo um pouco política aqui agora? Ou quando você quer convencer alguém a fazer uma coisa contrária que aquela pessoa não quer, ela acaba fazendo, é uma arte do convencimento, é a arte da dialética, da oratória. Então, a política, ela tá presente no nosso dia a dia. Tem gente que fala, tudo é política, mas não tem como se desvencilhar. Por exemplo, agora a gente pode usar como exemplo as Olimpíadas. Nossa, mas tem muitos atletas brasileiros e a cada 17 atletas brasileiros que disputam uma medalha, só um ganha. Por que só um ganha? Porque não tem investimento no esporte, porque não tem estrutura, porque as arenas e as estruturas que tem já são sucateadas, porque em governos anteriores eles pegaram e construíram essas arenas, mas depois deixaram as traças, superfaturaram. Enfim, gente, é tudo muito intrínseco. E o problema da nossa estrutura em sociedade agora é que sempre tem um ping-pong, uma polarização muito grande. Porque antes a gente tinha um governo anterior e agora a gente tem um governo completamente diferente, que eu não concordo em diferentes pautas, e aí fica nesse ponto de assim, eu vou torcer pro governo próximo dar errado. Não, eu não vou torcer pro governo próximo dar errado. Claro que o governo atual tá cometendo uma série de absurdos, mas a gente também não pode esquecer que o Brasil foi um país colonizado em 1500, nós fomos uma colônia de exploração, nós não vamos acompanhar o crescimento de uma Europa, de um Estados Unidos a todo vapor como agora, diante de toda a carga que nós tivemos, diante da falta de investimento que nós tivemos, a falta de infraestrutura que o nosso país teve, somado à falta de investimento em educação e N outras situações que fazem o Brasil um país de terceiro mundo, apesar de ter tudo para ser um país mais evoluído. Mas enfim, isso é só um apanhado, gente, pra gente perceber que política, história, literatura, geopolítica, geografia, tá tudo intrinsecamente ligado, tá? Não tem como a gente falar de uma pauta de um aquecimento global sem falar de uma pauta de delimitação indígena. Não tem como a gente falar de esporte sem falar desse investimento. Vocês estão vendo como tudo tem um posicionamento? Então vamos lá, essa é a política. A palavra política ela foi derivada do grego políticos, que designava os cidadãos que viviam na polis. A polis eram as cidades, ou seja, a sociedade organizada. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A política acontece justamente no ato de existir em conjunto, porque a gente não pode fazer tudo que a gente bem entende. Claro que a gente sabe que essas regras não se aplicam a todas as pessoas. Essas regras não se aplicam aos brancos de classe média alta, aos homens, políticos, detentores do poder, blá, blá, blá. Mas as regras existem, elas estão ali para serem seguidas, né? Então, se a gente vivesse numa sociedade em que cada um pode fazer o que quiser, a gente não seria penalizado aqui na Terra. Mas na vida espiritual, porque a justiça divina não falha, a gente com certeza vai prestar contas. Então, a gente tem que
botar uma estrutura e uma ordem e convivência para a gente poder se respeitar, né, como cidadão, se respeitar como ter os nossos direitos resguardados, os nossos deveres resguardados, né? Minha mãe falou, originalmente política significava o governo das polis, ou seja, das cidades em grego. Exatamente, viu, gente? Minha mãe é uma enciclopédia de história, porque eu tinha procurado isso na internet, ela já falou da cabeça dela que ela sabia. Bom, então já definimos o que é política, o porquê que precisamos falar de política, onde que a política se insere. E a política armamentista, ela faz parte da agenda de certos partidos, que a gente já sabe quais aí no Brasil, mas não só exclusivamente neles. A gente tem exemplos de países, por exemplo, Estados Unidos, que é um país que eu não moro lá, não vou ficar aqui falando mal dos Estados Unidos, mas é um país que você não tem um sistema público de saúde gratuito, mas você é o país que mais produz armas no mundo. Então aí a gente vai vendo quais são as prioridades da agenda desse país. Eu tô vendo agora também, tá tendo, infelizmente, um incêndio muito grande na Turquia, destruindo, tá tendo uma seca muito grande, não está chovendo, como a gente viu em vários países ano passado, na Austrália, no próprio Brasil. Então eles têm, sei lá, 3 aviões para poder apagar esse incêndio e mais de 115 caças. Então a gente vai vendo quais são as prioridades desses países que, infelizmente, estão colocando o armamento na frente do bem-estar da população, do bem-estar da natureza, né? Então tá, a política armamentista, ela faz parte da agenda de certos partidos no Brasil que colocaram como pauta, né, a pauta para serem eleitos, e foram eleitos, falando que o cidadão de bem estaria armado, facilitar o acesso a armas ao cidadão de bem. E a gente vai ver que o problema da violência no Brasil, ele é endêmico. A gente já tem vários documentários, filmes no Brasil que falam isso, mas o porquê que isso acontece, né? O que é a posse de arma, gente? Tudo isso eu tô colocando as fontes aqui. Isso eu tirei do site Politize, que é uma plataforma independente de jornalistas, que eles criam vídeos explicando conceitos simples. Por exemplo, a posse de arma, enfim, vários assuntos. E aí eles vão pegando fontes, né? Ou seja, fontes do governo, fontes de matérias, e aí eles vão montando o material deles. Então, o que é o posse de arma aí no Brasil atualmente? Ele possibilita comprar e registrar um armamento que pode ser mantido em residência ou local de trabalho do proprietário da arma, apenas se ele for responsável legal pelo estabelecimento. O sentido da posse para se sentir protegido dentro de casa. Aí a gente já vê, gente, um problema, porque a gente sabe que o Brasil, nós temos vários Brasis dentro de um Brasil, né? O Brasil, ele é muito plural. E eu aqui tenho uma fala muito elitista, porque grande parte dos espíritas, isso são estudos, né, que falam que os espíritas já têm ensino superior, que nós conseguimos estudar um pouco mais do que a média do brasileiro, infelizmente, não conseguiu. Então, hoje em dia, a gente tem certos entendimentos que as pessoas não têm. Os brasileiros estão passando fome agora, né, gente? É uma realidade da situação que o Brasil está enfrentando agora. Há um tempo já, né, gente? O Brasil foi tirado do mapa da fome, mas, infelizmente, devido à pandemia, devido a diversos fatores, infelizmente, isso está acontecendo de novo. Então, tudo aqui que existe baseado na Constituição são baseados em leis. Então, para a gente ter um entendimento de leis, a gente tem que aprender a ler, a gente tem que aprender a escrever, a gente tem que aprender a interpretar. Então, um problema de uma liberação de certas pautas, por exemplo, a pauta das drogas, a pauta das armas, é que tem pessoas que não entendem como isso significa. E isso é um problema muito grande para o brasileiro, porque o brasileiro, ele não vai saber interpretar o que significa aquilo ali. Ele vai entender do jeito que ele quer e ele vai aplicar a própria justiça dele do jeito que ele quiser. Então, isso já é um problema. Isso significa a posse da arma, né? Então, é ter você a arma dentro de casa ou no seu local de trabalho, se aquilo ali te fizer sentir mais seguro.
O porte da arma, ele dá aos seus proprietários a possibilidade de andar armado nas ruas. No Brasil, o porte de arma é regido pela Lei 10.826 de dezembro de 2003, conhecido como Estatuto do Desarmamento. Para isso, a lei determina que o direito de posse é restrito àqueles que puderem comprovar a necessidade de ter uma arma. Atualmente são membros de agentes de segurança pública, membros do Exército, funcionários de empresas privadas de segurança, né? Policiais, enfim, essas pessoas que realmente trabalham com isso, então elas precisam estar armadas. Então, vamos ver os argumentos a favor da liberação de armas, né, gente? Porque a gente precisa trazer os dois lados aqui. Não vou ser eu vou ser imparcial trazendo a notícia e depois parcial baseado no espiritismo. Mas como jornalista que sou, vou trazer os dois lados. Os argumentos a favor de liberar a arma para a população ele dificultar o acesso às armas não diminui a violência no país, pois bandidos continuam comprando armas. Isso que as pessoas falam. Ou seja, não adianta falar que o cidadão comum não pode ter arma, porque o bandido vai continuar comprando arma. Só que aí a gente tem uma fala também classicista, porque a gente fala que o bandido é aquele cara que não arruma emprego, que é aquele vagabundo, palavras de pessoas que falam isso, desculpa falar essa palavra durante o estudo espírita, os mundos espirituais já me perdoam, que não arruma emprego, que é traficante, blá blá blá. Só que as pessoas pararam pra pensar de quem eles compraram essa arma, se todas as armas no Brasil que existem são regulamentadas, ou pelo exército, ou sei lá por quê. Então, quem compra a arma ilegal, comprou a arma ilegal de alguém que vendeu ela ilegalmente também. Então, a gente só vê um lado de um criminoso, mas também não vê o lado do criminoso que vendeu. E quem será que vendeu, né? Com a população armada, a criminalidade tende a cair, pois os bandidos pensariam 2 vezes antes de assaltar uma casa, por exemplo. Isso é uma constatação que eu não sei de onde tiraram essa fonte. Eu botei aqui fonte e botei um ponto de interrogação. Existe algum estudo que diz isso? Porque nos Estados Unidos as pessoas não se intimidam. Nos Estados Unidos, como todo mundo está armado, eles entram e assaltam do mesmo jeito. Eles têm tiroteio em escola do mesmo jeito. Eles entram em cinema. Eu tava vendo aqui um influencer do TikTok, que é uma rede social, que foi ver um filme e morreu dentro do cinema. Isso é uma realidade lá. Então, com quem que a gente quer aparecer? Com uma sociedade mais civilizada ou com os Estados Unidos que, pra mim, apesar de ser um país de primeiro mundo e exemplo em N milhões de coisas, parece que essa situação do armamento fugiu completamente do controle. Porque não foram casos isolados. São casos de ataque a mesquitas, né? Então, casos claramente com problemas contra pessoas de determinadas religiões, contra populações em geral, por exemplo, LGBT, né? Casos de bullying que é muito falado lá e ainda assim ainda acontecem, então não estão tratando a raiz do problema como deve ser. Então esse é o segundo argumento. E o terceiro argumento, que pra mim seria o mais válido assim, mas que a gente também vai ver porque que a gente seria contra, esse é um instrumento de legítima defesa. Restringir isso significa limitar a liberdade do cidadão. Ok, até concordo. Em partes. Porque o que acontece? A gente sabe também que no Brasil, certos tipos de investigação criminal favorecem algumas partes e prejudicam outras. E a gente sabe que, por exemplo, quantos casos nós tivemos de assassinatos em que a polícia ia investigar e não deu em nada. Então a gente não sabe se aquele caso ali foi de legítima defesa ou se foi de ataque. Porque a pessoa, todos nós temos o direito de legítima defesa. Mas quando uma pessoa atira na outra, como é que a gente vai saber se ela estava se defendendo ou se ela atirou porque ela quis? Só quem sabe isso é Deus, em todos os casos que aconteceram. E a gente sabe de várias situações de corrupção nessa área de atuação da polícia, que que não está claro se foi a polícia que atirou para se defender ou se foi ela que atirou para exterminar.
Então, aí também é uma coisa que a gente para pra pensar, né? Mas se a pessoa se sente segura assim, é por isso que elas compram, estão votando a favor. Eu acho que esse seria o ponto que mais faria sentido, se sentir seguro. Mas eu vou falar por que isso é uma ilusão. Vamos lá, argumentos contra agora. O porte de arma não significa que o cidadão saberá se defender e ou se defenderá em todas as situações, como a gente acabou de falar aqui. Será que vai haver uma regulamentação para ter o treino adequado, o manuseio adequado? Ou seja, numa situação em que uma pessoa sofre uma violência dessa, por exemplo, eu levei um tiro. Não tô falando de nada espiritual aqui, tá, gente? Eu levei um tiro e eu não tenho uma arma. Um débito pode acontecer aí, porque a pessoa que atirou em mim vai responder por isso depois diante da sociedade e diante de Deus. Agora, se sou eu que atiro de volta, eu também vou ter que responder por isso diante da sociedade e diante de Deus. Então, são 2 débitos. Não seria melhor um débito só? E a gente vai ver mais pra frente por que isso. Vocês entenderam esse ponto? Que dos males, o menor. Porque, do ponto de vista espiritual, se eu tô levando um tiro, é porque era pra acontecer. Não cai uma folha de árvore se Deus não quiser. Então, esse sentido de que eu vou me sentir mais segura é uma ilusão, porque a gente não pode controlar todos os momentos e todos os acontecimentos que acontecem na nossa vida. Então, tá. Ter arma em casa significa ter mais acidentes. Ou seja, aqui a gente tá falando de mortes acidentais. A chance de mortes por motivos fúteis também cresce. Brigas de trânsito, situações de embriaguez, uso de drogas. A gente já sabe que a gente nunca sabe do que uma pessoa é capaz no trânsito, né, gente? Então, eu não dirijo, tenho pavor, assim, não sei até hoje porque eu nunca consegui dirigir. Então, a gente não sabe com o que a gente tá lidando. Então, imagina numa situação fútil, boba, em que a gente sabe de vários casos de que a pessoa cometeu uma infração no trânsito, atropelou alguém, fugiu. Agora imagina uma cena dessa de que a pessoa atirou e fugiu. Vocês acham que ela vai responder criminalmente por aquilo ali? Quanto tempo demora para responder criminalmente? E essa situação vai ser reparada? Do ponto de vista terreno, tá, gente? Então, e aí a gente falou dessas motivos fúteis e mortes acidentais, e a gente já viu isso várias vezes. Aí no Brasil, ano passado, teve aquele caso famoso de uma coleguinha que foi na casa da outra, e até agora não tá muito bem desenrolado porque que ela levou um tiro, porque os pais eram caçadores, né? Tinha um negócio desse aí dentro de casa e ela morreu. Agora, trazendo um dado, menos armas em circulação significa ter menos índices de morte. Isso é claro, isso é óbvio. Essa é uma pesquisa do Estatuto do Desarmamento feita entre 2004 e 2015, que está no mapa da violência. Se vocês digitarem Estatuto do Desarmamento, mapa da violência, vocês acham todos esses dados em gráficos. Eu trouxe alguns aqui mais atuais, mas eles chegaram a essa conclusão. Quarto ponto. Aumento potencial do número de suicídios. A gente sabe que se uma pessoa está decidida a tirar a própria vida, ela vai tirar, não importa o meio que ela consiga. Mas ter uma arma dentro de casa facilita muito isso, né? E o quinto ponto seria a violência contra as minorias, né? Os crimes de ódio. Que a gente sabe que hoje em dia a gente ter o direito a falar o que a gente quiser tá isentando e dando uma carta branca para muitas pessoas, para serem racistas, para serem homofóbicas. A sua opinião não é uma opinião se ela é preconceituosa, né, gente? Isso aqui a gente não precisa nem falar. Agora vamos imaginar dentro de casa, pais abusivos, pais alcoólatras, né? Perto de crianças, muitas vezes crianças abusadas, as mulheres que sofrem violência dentro de casa. E tem muita gente que fala, por que não sai de casa? Mas como é que vai sair de casa? Muitas vezes a mulher não estudou, muitas vezes a mulher ganha um salário mínimo, muitas vezes a mulher é ameaçada constantemente. Quantos casos de feminicídio a gente não vê? Né? O homem não aceitou o término, foi lá e matou a mulher. Não precisa nem ter arma não, de fogo não, gente. Quando é isso, quando esse machismo tá tão enraizado na nossa sociedade, que essas situações acabam se tornando banais. Então, por isso que a gente tem que desconstruir isso, né?
Crimes de ódio, crime contra as minorias LGBT, né? Pessoas que matam as outras, espancam, batem travestis, transexuais, só porque eles não concordam com aquilo ali. Isso existe, gente. O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Imagina se tiver mais arma rolando por aí. Vamos aos dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Atlas da Violência, tá, gente? Eu botei aqui. O IPEA é um site do governo, tá? É ipea.gov.br, Atlas da Violência, esse que eu acabei de citar. Só que esse é o relatório de 2020. Eu também tô com um link aqui. Se alguém quiser, acabando essa palestra, eu já jogo aí nos comentários para vocês. Vamos lá. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, houveram 57.956 homicídios no Brasil. É um número bem preciso, gente. Eu não faço ideia como que eles fazem esse cálculo, mas provavelmente vieram de todos os inquéritos, né? Em 2018, menor índice de homicídios nos últimos 4 anos e corresponde a uma taxa de 27 mortes por mais ou menos 100 mil habitantes. No Brasil, os homicídios são a principal causa de mortalidade de jovens, pessoas entre 15 a 29 anos. Em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Isso significa que uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 2 horas. Verifica-se, no entanto, que a rua foi o cenário para 69,4% dos incidentes quando a vítima era homem e 45,1% quando mulher. Provavelmente, né, por causa dessas brigas que a gente falou. Briga de trânsito, briga de torcida, enfim, assaltos, enfim. Assim, é interessante notar que o percentual de mulheres que sofrem violência dentro de casa é 2 vezes maior do que o de homens, o que reflete a dimensão da violência de gênero, em particular o feminicídio, que a gente acabou de falar. Então, são dados, gente, não tô achando nada, são dados. Vamos para outros dados dessa pesquisa de 2018. 75,7% do total das vítimas de homicídio eram negros. A gente sabe que o Brasil é um país majoritariamente negro, que a população carcerária do Brasil é majoritariamente negra. E por que isso acontece? Porque a gente tem uma desigualdade social muito grande no Brasil. Isso se deve desde a época da miscigenação das raças, e aqui eu tô colocando raças em parênteses. Quando os portugueses vieram do Brasil, nós temos uma carga já, um débito histórico muito grande dessas famílias que foram escravizadas. Então, até hoje, a gente não prestou contas disso. Se a gente parar para pensar, a abolição da escravatura aconteceu há 200 anos atrás, gente. Isso foi há 3, 4 gerações. Então, se você for pensar, a minha família, desde a minha mãe, meu pai, eles já têm um diploma de ensino médio. Agora, se você for parar para pensar uma pessoa negra, pergunta para ela, seus avós estudaram, seus bisavós estudaram, muitas vezes eles podiam até sido escravos. Então, aí a gente já vê um motivo da desigualdade social no Brasil, né? A pessoa não tem acesso a uma educação de qualidade, a pessoa cresce em meio a situações de violência, numa favela, por exemplo, não tem oportunidade, seja com ela com a música, com o esporte, devido à falta de investimento de políticas públicas, e aí a pessoa entra no mundo da criminalidade, né? Do dinheiro fácil. Fora outras situações em que as pessoas roubam um pacote de arroz e macarrão e vão pra cadeia, e aí outras que têm um avião imenso de cocaína, políticos, e nada acontece com eles. Então, gente, a justiça no Brasil é muito seletiva. Então, desse número, a gente vê o quanto esse é um debate político falando sobre a questão racial. Não adianta eu falar aqui só do assassinato no Brasil e ser contra porte de armas, né? Tem que fazer esse recorte social. 11,5% das taxas de homicídio apresentaram um aumento para os negros entre 2008 e 2018. Então, a gente vai vendo que se a maioria dessas pessoas estão na favela, a maioria dessas pessoas não tem acesso à educação de qualidade, a maioria dessas pessoas estão em situação carcerária, esse ciclo ele vai se repetindo. A gente não quebra eles. Então não adianta falar, ai, nossa, eu sou contra cotas porque
eu acho que tem que ser cota social. Mas a cota social mostra que a população que tá à deriva hoje é a população negra, a população parda. São essas pessoas que precisam desse ajuste. Não é por causa de um branco na favela pobre que quer ditar como que funciona com a média da sociedade, da população brasileira. A gente tem que tirar esse recorte da nossa vida, que eu sou privilegiada, que eu fiz ensino médio, que eu estudei em escola particular, que eu estudei inglês. Se a gente começar a contar quantos negros a gente viu nesses espaços, né? Nos lugares que a gente trabalhou, na nossa faculdade, no nosso curso de inglês. Meu marido jogava tênis, ou imaginar quantos jogaram com ele. Aí a gente vai pensando, né? Que eles não têm esse protagonismo. 68% do total de mulheres assassinadas no mesmo ano eram negras. Então, a gente também vê que esse é um recorte em que nós, brancas, ainda temos um privilégio. Nós temos o privilégio por sermos brancas. Então, aí a gente também já vê que nós, como mulheres, sofremos perante os homens. Mas nós, como mulheres brancas, sofremos muito menos como uma mulher negra. A mulher negra que está fazendo os trabalhos considerados do chão de fábrica, botando em aspas, sem menosprezar, mas nós sabemos que não são elas que têm acesso à educação de qualidade, como a gente acabou de falar. Enquanto que para os não negros, e aí eu vou colocar aqui como nós brancos ou pardos, mas acho que brancos, houve uma diminuição de 12,9% na última década. Então, ou seja, os brancos não estão morrendo, mas os negros estão. E, gente, a gente abre o G1, só abrir o G1 qualquer dia da semana que a gente quiser. O caso daqueles menininhos assassinados, daquelas crianças lá de Belford Roxo, casos de chegando a polícia, atirando na favela. Brancos, encontre algum que morreu. Então, gente, esse aqui não é meu local de fala. Eu não sou uma pessoa negra pra estar falando, mas como esse recorte precisa ser feito aqui nesse estudo de que as pessoas negras elas sofrem mais que as pessoas brancas, estou trazendo esse dado e aí vocês façam reflexão, ok? Se precisarem, procurem na internet páginas. Eu sigo uma que chama Escurecendo os Fatos, porque esclarecer já é uma expressão racista que a gente usa, né? Porque o claro é sempre bom e o negro é sempre ruim, então chama Escurecendo os Fatos. E é um rapaz negro que tá desconstruindo esse assunto e eu peguei alguns pontos de lá também. Então, eu só tô fazendo a ponte, não sou falando nada, tá, gente? Eu tô trazendo dados e vivências de pessoas que se encaixam nessa situação aqui, que não é o meu caso. Os dados, então, mostram que a chance de uma pessoa negra ser morta violentamente em comparação a uma pessoa não negra em 2018 é 2,7%, tá, gente? Ó, tá aqui o nosso material. Eles fizeram um outro gráfico também que eu achei interessante. Percentual de vítimas de homicídio no Brasil em relação à escolaridade e ao sexo. Ou seja, aqui as mulheres elas são menos assassinadas que os homens, como a gente falou. Então, eles falam que quando a pessoa tem de 4 a 7 anos de estudo, é onde está 46% da nossa... dos assassinatos. Então, assim, são pessoas que não tiveram quase nada, né? Somados aos 23% de 1 a 3 anos e os 4,7% sem instrução. Então, a gente vê quanto mais estudada a pessoa, com mais acesso à educação, ao conhecimento, esse gráfico vai diminuindo, porque a gente percebe que a violência não é um caminho. Conclusão desse estudo que a gente fez, ó. Os homicídios vitimizam principalmente homens, 91% dos casos, jovens, 53% dos casos, negros, 75% dos casos, como a gente falou, pessoas de baixa escolaridade, 74%, e solteiros. Eu não sei o que eles quiseram dizer com esse dado, não entendi, mas tá aqui. O principal instrumento de agressão é a arma de fogo, utilizada em 77% das mortes dos homens e 53% das mortes das mulheres, como a gente falou. Se for acontecer o feminicídio, infelizmente, os homens vão matar uma mulher por ciúme, por vingança, por raiva, por ódio, qualquer motivo que seja, de qualquer forma. Então, aqui a gente não consegue se defender.
gente não pode contar com a política pública de lugar nenhum. E um ponto muito importante que esse estudo aqui não trouxe, mas que eles acharam importante colocar, o próprio estudo do governo colocar, a escassez de indicadores de violência contra pessoas LGBTQI+, permanece um problema central. Para quem não sabe, LGBT seriam lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, a comunidade queer e por aí vai. São muitas denominações, então eu só estou explicando. O primeiro passo no sentido de resolvê-lo seria a inclusão de questões relativas à identidade de gênero, que aqui a gente não colocou, eles não fizeram isso na época do estudo, e orientação sexual no recenseamento que se aproxime. A gente sabe que tem pessoas que julgam as outras justamente por quem elas amam. Sejam homens, sejam mulheres, as pessoas não se sentem seguras para demonstrar um relacionamento afetivo. Paralelamente, é essencial que essas variáveis constem nos registros de boletins de ocorrência, ou seja, muitas vezes a pessoa se sente coagida a não denunciar, para que pessoas LGBTIQ+, estejam contempladas nas estatísticas geradas a partir do sistema de segurança pública. Ou seja, às vezes a pessoa é espancada, a pessoa é morta, e ainda assim não são feitos boletins de ocorrência com medo de retaliações. Bom, vamos entrar no espiritismo então, que a gente falou metade da palestra e era isso que eu queria. O espiritismo contra a flexibilização do porte de armas. Aqui nós temos a cartilha da FEB em defesa da vida e contra a violência. Vou mostrar aqui para vocês um segundo. Respeitemos a vida, violência não, um crime não justifica o outro. Eu coloquei. Não a violência, Federação Espírita Brasileira, cliquei no link, é um PDF. Já abriu uma cartilha aqui que agora tá salvando. Então não é difícil de achar. E ali ele traz pontos de por que os espíritas são contra qualquer tipo de violência. O espírita é contra o duelo, o espírita é contra a pena de morte, o espírita é contra qualquer tipo de situação em que não dá ao criminoso a possibilidade dele de se reparar os seus erros. Nós não somos deuses, nós não podemos julgar os outros. Então essa é uma cartilha, agora eu voltei aqui, tá demorando até pra abrir. Mas só pra eu mostrar alguns pontos dela que eu trouxe aqui na palestra hoje. E aí tá carregando. E aí, gente, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Carregando. Valorização da vida, isso. Respeitemos a vida, violência ou não. Aqui tem o prefácio, aquela frase que a gente falou. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Pensando nela ainda? Ó, caro leitor, reflita nos caminhos traçados por Deus e ame ao próximo como a si mesmo, respeitando acima de tudo o seu direito à vida. A Federação Espírita Brasileira edita esse livreto para que você possa compreender nessas mensagens edificantes que só Deus tem direitos sobre a vida humana. Participe da campanha em defesa da vida, esclareça-se e diga não à violência. Então tá aqui, enfoque da codificação espírita. O que impele o homem à guerra, a gente vai falar. Algum dia a guerra vai desaparecer da face da terra. É crime aos olhos de Deus o assassinato, né? Aí trouxe várias perguntas do Livro dos Espíritos, que eu não coloquei todas, então aí fica um dever de casa. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a gente vai ler. O que é a vingança? A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Está escrito no Evangelho, gente. Ó, o ódio, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. O duelo, a lei de amor, criminosos arrependidos, que tá no céu e inferno. Então, gente, são 34 páginas que você lê rapidinho sobre a pena de morte, falando sobre o porquê que a gente é contra. E tem até uma frase aqui, ó. Eliminar a carne não é modificar o espírito. Ou seja, você pode até matar a pessoa aqui na terra, o criminoso aqui na terra, porque acha que ele mereceu morrer. Ele vai nascer, gente, vai nascer com os débitos dele, mas ele não vai ser educado.
Então, o papel do espírita é ser muito paciente. Sabe por quê? Porque a gente não julga os outros. Justamente por isso, porque a gente sabe que a gente não pode atirar pedra, sendo que o nosso telhado é de vidro. Então tá, vamos lá. Por que nós espíritas somos contra o acesso de armas? O assassinato é um crime aos olhos de Deus. Questão do Livro dos Espíritos, que impele o homem à guerra. Por que o homem vai para a guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, ou seja, põe as questões materiais aqui da Terra acima da espiritualidade, e transbordamento das paixões, a inveja, o orgulho, uma nação que quer parecer que é mais poderosa que a outra, quer dominar a outra, né? Sempre interesses pessoais. E se a gente vê, gente, quem se ferra é quem vai pra guerra, né? Os homens que vão ter que servir, as mulheres que vão trabalhar de enfermeiras pra limpar a bagunça que 1 ou 2 ou 3 poderosos governantes fizeram. E eu tava lendo um livro ali da Alexandra Slievich, eu não sei falar o nome dela, uma russa, falando sobre a guerra do Afeganistão, que os russos foram, gente, são relatos, assim, estarrecedores. Na época, em 1980, o RSS falou que ia pro Afeganistão para doutrinar as pessoas, para levar um pouco de cultura para aquelas pessoas. E assim, dizimadas, crianças, mulheres. Então, assim, essas coisas que as pessoas veem na guerra, aquilo ali fica no imaginário, no inconsciente delas por muito tempo. Aí a pessoa reencarna alguém violento e não entende por que ela é violenta. Claro, porque ela foi obrigada na outra vida, ou ela gostou na outra vida de assassinar, né? De abusar de mulheres, de crianças. Isso não sai da nossa roupa só porque a gente trocou de roupa, não. A gente tem que entender que isso é errado. A gente tem que aprender a tratar as pessoas com amor, com ternura, dizer não a essas imposições. Então, no estado de barbárie, ou seja, né, no estado de grotesco, de violência, né, de animalidade, os povos um só direito conhecem, o do mais forte, que é dominar um ou outro. Por isso é que para tais povos o estado de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, gente, tudo é conversado. Nem todo mundo vai se acertar agora, nem todo mundo vai concordar. Mas se guerras fossem uma justificativa para atingir um bem comum, Israel e a Palestina estavam em paz. Mas não estão. Estão lutando em nome de Deus, do Deus de cada um acredita ali que é o certo. E, infelizmente, colocando milhares e milhões de pessoas nessa situação. E claramente não tem nenhum lado certo ali, porque os dois lados têm perdas. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e a praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E a gente já sabe que como é difícil a gente imaginar isso, né? A gente vai ter que chamar de irmão aquelas pessoas que a gente não concorda, aquelas pessoas que a gente acha que estão erradas, mas que, no fim das contas, nós não somos melhores que elas também. 746. É um crime aos olhos de Deus o assassinato? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí que está o mal. Então, uma pessoa que já cometeu um assassinato contra outra, cometeu um crime aos olhos de Deus. Então, gente, pra que eu vou me armar? Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. É aquilo ali que vai acontecer comigo. Não tem como eu controlar todas as situações, como a gente falou. E aquela pessoa que cometeu o crime contra mim, ela vai responder às leis divinas. Às vezes, o meu assassinato tinha que acontecer. Às vezes, era uma expiação que eu tinha que passar. Ou se não tivesse que acontecer, eu como espírito, eu vou ter que perdoar o meu assassino. Porque ele estava numa situação que às vezes ele não entendeu. Ele não tem o conhecimento que eu tenho. Então eu, Melissa, graças a tudo que a doutrina espírita diz pra mim que faz sentido, eu nunca me armaria.
Se uma pessoa vai me atacar, se uma pessoa vai atacar alguém que eu amo, infelizmente, eu não sou Deus para decidir o destino daquela pessoa. Não tem nada que eu possa fazer. É assim que eu entendo, tá, gente? É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassinato, ó. Já o temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, a gente sabe de casos, assim, premeditados, de pessoas que pensaram em vingança, de pessoas que arquitetaram tudo, com crueldade, com requintes de crueldade, muitas vezes. Então, essas pessoas, elas vão ser mais penalizadas, por exemplo, do que uma pessoa que foi pra guerra e teve que matar outra porque alguém mandou, mesmo que ela achava aquilo errado. Esse livro que eu falei, gente, esse livro é incrível. Peraí, deixa eu pegar aqui, que eu vou ter que pegar ele. Aqui, ó. Eu comprei no Brasil, chama Meninos de Zinco. Meninos, porque muitos meninos foram pra guerra, obrigados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o caixão de zinco, o caixão era feito de zinco para que nenhuma mãe, ninguém pudesse abrir e ver por que aquela pessoa morreu. Então as mães não podiam questionar por que os filhos foram pro Afeganistão ensinar, enfim, ciências, jardinagem, e voltavam mortos num caixão que ela não podia abrir. Então aqui tem relatos de psiquiatras, de mães, das pessoas que cometeram assassinato, né, desses criminosos. E, gente, a cabeça dessas pessoas tá destruída. A cabeça dessas pessoas tá destruída. Então, quantas dívidas kármicas a gente vai tentando reparar? São muitas vidas para conseguir reparar tudo isso. Então, chega, né? A gente já tá num patamar de um mundo que tá evoluindo para um mundo de regeneração. Então, chega. Eu acho esse livro super necessário para te aprender com a história e tentar entender por que aquilo ali aconteceu e para não acontecer de novo. A gente não cometer os mesmos erros. E para entender também que não é tudo preto, preto, branco no branco. Ah, matou alguém, é um criminoso. Não. Por que matou? Como que a pessoa tá se sentindo? Como é que vai reparar? E a pessoa que morreu, como é que tá? E quem presenciou isso? Como é que fica? Vai ficar nesse joguete de vingança o tempo todo? Morreu, vai se vingar, vai matar e vai morrer. Sabe? A gente precisa chegar a um ponto de entendimento. Em caso de legítima defesa, que a gente falou antes, escusa a Deus o assassínio, ou seja, se eu vou me defender do assassinato, Deus vai me perdoar? Só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Então, alguém me dá um tiro, alguém tá com uma arma apontada pra mim, eu vou atirar nessa pessoa, eu não vou atirar nela no joelho, preservando a vida dessa pessoa. Eu vou atirar nela pra ela morrer. É assim que o instinto de preservação de uma pessoa diria. Eu sei, gente, que é muito fácil fazer essa palestra aqui agora só falando. Mas a gente pode, infelizmente, estar numa dessa situação algum dia e tentar pensar racionalmente. Porque a pessoa que for se defender, ela não vai se defender. Ela vai querer se vingar. E a defesa não é a vingança. Tem muita diferença aí no que é justiça e no que é vingança. Então, eu não sei, espero que nunca eu esteja numa situação dessas. Eu nunca fui assaltada na vida, nem aí no Brasil, que todo mundo fala que vai no Brasil a pessoa é assaltada. Não é assim também não, porque aqui na Europa também tem isso. Nunca aconteceu isso comigo, mas eu espero muito que um anjo de misericórdia desça do meu lado nessa hora e me ajude, me clareie e me faça entender por que eu tô passando por aquela situação e se o que tiver que acontecer, vai acontecer. O segundo motivo porque os espíritos são contra, as leis de causa e efeito que a gente tá falando. Há 2000 anos, momento antes da prisão de Jesus, ao ser levado pelos guardas de Caifás, sumo sacerdote de Jerusalém à época, o mestre repreende seu discípulo Simão Pedro, que na tentativa de defender Jesus,
puxa da bainha sua espada e fere o servo do sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus então ordena a Pedro: embainha tua espada, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Está em João 18:11. Ou seja, eu matei alguém pela minha espada, essa pessoa tem o direito de me matar. Seria isso? Jesus não quis a vingança. Jesus estava sendo levado injustamente e Pedro, numa tentativa de defender Jesus, vai e corta a orelha desse auxiliar lá do exército, né? Dessa pessoa que estava levando Jesus preso. E Jesus fala: guarda tua espada porque ele não quer a vingança. E o que Jesus falou foi: se alguém lhe bate numa face, oferece a outra. Não é para você bater na face da pessoa também. E lá na hora, muito simbolicamente, Jesus cola de volta a orelha desse soldado. Por quê? Porque Jesus não queria vingança. Jesus não veio ensinar a vingança. Jesus foi crucificado por causa de pessoas que ele veio dar o exemplo. E essas pessoas não entenderam. Então ali ele já perdoou aquela pessoa. Ele já perdoou aquele soldado ali, porque ele sabe que o soldado não entende. Então ele não vai querer se vingar. E ele explicando a Pedro que não adianta você cortar a orelha daquela pessoa ali, porque ela não vai entender. Ela não vai entender a situação que a gente está passando agora. Não vai entender os ensinamentos de Jesus agora. Então Jesus quis dar o exemplo da não violência na lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu fizer, gente, é científico. Tudo aquilo que eu fizer vai voltar para mim alguma hora. Então é isso que a gente quer plantar: ódio, discórdia, briga, inveja, vingança, desejar o mal para as pessoas, desejar que fulano se ferre, desejar que fulano morra porque é um criminoso. Vamos lá, falando do terceiro ponto. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mateus 5:4. Que a gente falou desde o início da palestra. Minha mãe falou: mais do que pacíficos, devemos ser pacificadores. Ou seja, pacífico aqui não significa que eu tenho que estar numa situação de paz e passividade. De que eu tô vendo o circo pegar fogo e aí eu sou espírita e vou falar: não, graças a Deus, Jesus, vai dar tudo certo. Também não é assim. Eu acho que tem que ser explicar para outras pessoas o porquê nós não temos que continuar esse ciclo de vingança. Então nós temos que auxiliar as pessoas a ser pacificador. Não adianta eu só ser pacificadora também. Eu tenho que ensinar para as outras pessoas esse entendimento. Então isso, tô falando eu, Melissa, gente, mas vocês, na situação de vocês. Se você tem um parente que acha que a situação da violência vai ser resolvida com porte de armas, explique pra ele um pouco desse material aqui que a gente falou hoje. Procura na internet, tenta ensinar, às vezes essa pessoa muda de ideia. Que a gente não sabe o que as pessoas são capazes de fazer quando elas têm poder nas mãos, né? Quando elas têm uma arma nas mãos. Então, vamos tirar a arma da mão dessas pessoas, do pensamento dessas pessoas. Por essas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, né, do amor, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda expressão descortês, gente, até o ato da gente ser mal educado, de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os brancos e pacíficos, item 4. E aí a gente vai ter vários capítulos aí, ó, em sequência, falando de como a gente tem que perdoar o próximo, de como a gente tem que ter paciência, de como não somos donos da verdade, de como a gente vê as coisas do nosso espectro desse tamanho. Porque quando a gente morrer deve ser uma coisa fantástica. Porque o véu que deve ser tirado da nossa vista, a gente fala: ah, agora eu entendi porque eu penso assim. Ah, agora eu entendi o que eu fiz pra merecer isso. É óbvio, é porque a gente tá vendo aqui, ó. Eu, Melissa, 27 anos, morando na Polônia, esposa do Vitor, jornalista. Eu não sei quem que eu fui na vida passada, o que eu fiz na vida passada, porque santa eu não era. Se eu fosse santa, eu não tava aqui. E ninguém aqui é santo, tem certeza. Ponto 4, porque os espíritas são contra
a posse de armas. Caridade para com os criminosos. Olha que linda essa passagem de Isabel de França em Harvard. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra sua lei. Nós também cometemos faltas. A gente sabe que tem faltas aqui na Terra que são, assim, condenáveis. É muito difícil a gente condenar um assassino de uma criança, de uma pessoa que abusou de uma criança, de alguém que faz, enfim, coisas grotescas. Mas que nós não estamos na situação de poder julgar aquela pessoa, porque a gente não sabe o passado daquela pessoa. A gente não sabe nem o que aconteceu nessa vida presente com aquela pessoa. Então, a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente diz que certas pessoas têm que morrer, que merece a pena de morte. A gente não sabe, a gente está se colocando no lugar de Deus, de encerrar a vida daquele criminoso ali e não sem dar chance para aquela pessoa se arrepender, né? Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Então tem certas pessoas que estão cometendo esses crimes que não vão ser julgadas como nós estamos sendo julgados, porque nós temos esse entendimento de que aquela pessoa ali, antes de se tornar um criminoso, aquela pessoa ali é uma pessoa infeliz. Aquela pessoa ali foi uma pessoa que teve um amor negado naquela vida. Aquela pessoa ali muitas vezes passou fome. Às vezes aquela pessoa foi abusada. Às vezes aquela pessoa foi violentada. Entendeu? Então a gente gosta muito de julgar o final, mas a gente não sabe o início nem o meio. E nós estamos sendo cobrados porque nós conhecemos o coração de Deus. Nós conhecemos Deus no nosso ponto de vista humano e limitado, mas nós conhecemos Deus, sabemos que Ele não é injusto, que Ele não é vingativo, que Ele não é maldoso. Então, as coisas têm razão de ser, a gente só não sabe o porquê que elas são. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como falta leves consideras. Ou seja, a gente vê faltas aqui que a gente acha irrepreensíveis, como essa que eu falei, mas às vezes a gente também tá cometendo faltas que aos olhos de Deus também são inadmissíveis, e a gente nem se dá conta disso, porque nós somos perfeitos. Se somos todos perfeitos e falíveis, caminhando para a perfeição, fomos criminosos em algum ponto, porque nós erramos, nós cometemos faltas. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Então aqui eu tô tirando trechos dessa passagem que eu achei muito bonita. E ela termina: não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra, né? Tem que morrer logo. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige, ou seja, tá pouco morrer. Não é-vos assim que compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um destes desgraçados? Porque Jesus andou com ladrões, Jesus andou com prostitutas, pessoas de má fama, Jesus curou doentes, Jesus não estava lá com os bonitinhos da sociedade, nós, os cidadãos de bem, não. Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo. A gente não é Jesus, já falou aqui. Mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Isabel de França, Harvey. Minha mãe falou, irmã de Luís XVI, que foi guilhotinado. Então, gente, a gente viu pessoas comemorando, né, a morte daquele serial killer lá no Brasil. Menos um CPF, merecia morrer mesmo. Ele vai reencarnar, vai reparar suas faltas. Se não tiver uma pessoa disposta e falar pra ele, meu irmão,
Você precisa entender onde você falhou. E você precisa de coragem para pedir perdão. E você precisa recomeçar. E isso requer muita coragem, muito arrependimento. Caso contrário, essa pessoa vai ficar suscetível no erro. Porque Deus e Jesus quer que nós nos ajudemos. Eu não tô aqui pensando só no meu progresso, Melissa, bonitinha, espírita superior, não. Se eu não tô aqui pra assistir ninguém, pra ajudar ninguém, eu não tô fazendo nada de bom. Só pra mim. E aí isso é egoísmo. Último ponto, porque os espíritas são contras pra gente encerrar nossa palestra. O retrocesso da sociedade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então a gente botou 3 capítulos diferentes aqui. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensavelmente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos, que contas ficarias devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a mulher, o marido, a mãe, o filho ao pai que lhe servia de amparo? Então aqui, gente, no passado, o duelo era muito comum na sociedade, né? Se a pessoa se sentia ofendida, alguém me ofendeu, eu posso duelar com essa pessoa e falar assim, ó, no horário tal, no lugar tal, eu tenho direito de te matar. Quem morrer primeiro, morreu, e quem viveu teve a honra limpa. Isso era muito comum e isso ainda é, né, gente? Hoje em dia tem tanta gente ainda brigando por pedaço de terra, brigando por mulher, brigando por causa de não sei o quê, que a gente nem pode dizer que foi 100% abolido. Mas nessa época era por causa de lavar a honra da pessoa. Então, aqui no item 16 ele fala: um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se depara no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas, ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento desses costumes. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e fraternidade. Ou seja, gente, se degladiar, se matar nessas guerras infindáveis é uma barbárie. E pra gente evoluir, a gente vai ter que largar essa violência. Não tem jeito. No mundo superior, no mundo de bem, não existe mal, não existe ódio, não existe rancor, não existe violência. Então, fechando aqui com a passagem da Fonte Viva de Emmanuel, diz: alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, né, com a lança na mão, jamais conquistaremos o bem que desejamos. Gente, isso é óbvio. Como é que eu vou combater um bem com o mal? Então, digamos não à violência, sejamos a favor da valorização da vida. Não vamos perdoar todos os criminosos, mas vamos orar por eles. Orar para que eles tenham justiça aqui na terra, orar para que eles tenham a justiça divina, porque nós não somos deuses. Não no sentido que Jesus falou, vós sois Deus, mas nós não temos o direito de dizer quando, como, por que uma pessoa deve morrer, tá? Essa foi a nossa palestra de hoje. Agradeço muito a presença e a contribuição de todos aqui. E vamos encerrar fazendo uma prece, pedindo pelo nosso planeta, né? Se você pegou aí sua água fluida, pegue aí um pouquinho de água pra gente tomar agora quando acabar o nosso estudo. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a todos os espíritos que nos inspiraram no estudo da noite de hoje, espíritos amigos que nos protegem, que querem o nosso bem, que nos colocam em situações muitas vezes de privilégio. Então, que saibamos usar com consciência, com sabedoria, esses privilégios que nós temos, essas facilidades que muitas vezes temos e não enxergamos.
o quanto nós temos o poder de sermos modificadores nas vidas de outras pessoas, pacificadores. Que não levemos para frente o ódio, o rancor, a discórdia, porque nessa vida isso não se extingue. O mundo espiritual irá explicar o porquê de certas situações. Então tenhamos fé de que Deus, nosso Pai misericordioso, quer o melhor para nós todos, quer o melhor para os seus filhos. E a vingança, o ódio, não é um atributo divino. Assim, Mestre, pedimos que inspire a nossa semana, que traga tranquilidade, paz para o nosso lar, para as nossas mentes. E despeça-nos em paz, dizendo graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Muito obrigada pela presença de todos vocês, pelas contribuições, pela conversa que tivemos aqui hoje. Não se esqueçam, tô com um bigodinho de água aqui, não se esqueçam que na quinta-feira a gente tem mais estudo aqui na página. E, coincidentemente ou não, casou o tema do meu pai com o meu, que ele vai falar sobre o diálogo, né? Conversar para ter proveito no diálogo, alguma coisa assim. Mas, enfim, fiquem com Deus, um beijo para todos e até quinta-feira que vem. Quinta-feira aqui na página e segunda-feira que vem, tá bom? Tchauzinho.